Oi, bom dia. Eu sou Leonardo. Acho que se você está vendo essa série já está tendo noção. Vamos ler o mito individual do neurótico. Eu vou fazer alguns comentários a respeito do texto. E a ideia é ler o texto linha a linha e vou trazendo algumas espécies de comentários para a gente ir conseguindo extrair o máximo possível do texto dentro do que eu consigo também. A ideia é que ele está falando a respeito do Homem dos Ratos e o Lacan está traçando alguns paralelos entre a familiaridade, não no sentido de família, laço sanguíneo, mas familiaridade no sentido de algo que é familiar para a história de vida da pessoa, algo que já aconteceu ou que ela já ouviu falar e teve grande impacto na vida dela, e que agora ela consegue traçar um certo paralelo em que isso pode estar se repetindo. E essa repetição vai fazendo com que ela tenha que dar algum certo norte para sua vida e ela vê essa repetição acontecendo e ela não pode deixar com que isso aconteça. Ela tem que mudar alguma coisa, só que ela também não consegue mudar porque ela não entende o que está acontecendo. E aí o Lacan está fazendo essa espécie de análise a respeito dessa história, em que para você conseguir mudar alguma coisa, é primeiro entender o que está acontecendo para a gente conseguir produzir esse processo de mudança. E o que está acontecendo tem alguma relação com essas histórias pregressas, tem alguma relação com esse mito individual do neurótico, que é esse mito das histórias passadas que foram acontecendo ao longo do tempo que foi acontecendo, né? Ao longo da nossa vida passada, ou do que a gente até ouviu falar sobre a nossa vida, né? Porque quando o Homem dos Ratos ouve falar do amigo do pai, ele não vivenciou essa história, mas essa história ele dá como muito importante para sua vida, de ter algumas coisas que ficam devendo e que ele precisa se reaver com essas questões. Aí agora eu vou voltar para o texto. A gente está aqui nessa parte do parágrafo. Vamos lá. Há uma espécie de ambiguidade aqui, uma espécie de diplopia. Diplopia é uma imagem dupla, né? Eu vou ler a nota JP depois. Há, há uma espécie de ambiguidade aqui, uma espécie de diplopia. Uma situação em que o elemento da dívida é colocado de certa forma em dois planos ao mesmo tempo, e é precisamente na impossibilidade de unir esses dois planos que todo o drama do neurótico se desenrola, como se fosse tentado fazê-los se sobrepor, que ele estava fazendo uma espécie de operação rotativa nunca satisfatória, que nunca consegue completar o seu ciclo. Eu vou ler a diplopia. A diplopia é uma perturbação visual que consiste na percepção de duas ou mais imagens para um único objeto. E aí essa ideia, né, de que tem duas histórias, elas se parecem e o neurótico tenta fazer com que elas fiquem iguais no mundo das ideias, mas elas nunca ficam iguais. E por elas nunca ficarem iguais, ele quer que isso aconteça, ele tenta forçar, né, como se você tivesse aquele brinquedinho de criança que está tentando forçar, ele tem as formas geométricas, né, está tentando forçar um círculo ali num quadrado e você nunca consegue, mas o que você tenta fazer a todo momento é tentar forçar essas histórias para que elas se pareçam e porque elas não se parecem, acaba gerando um sofrimento, porque acabam sendo cenas diferentes. E essa cena diferente, que está de certa forma se repetindo, também consegue ser de certa forma antecipada pelo neurótico. E essa antecipação faz com que ele sofra, porque muitas das vezes essa antecipação, ela tá ali coletando certos sinais que não necessariamente são tão iguais, mas que podem produzir uma história semelhante. E essas possibilidade de produção numa história semelhante causa todo esse sofrimento, né? Isto é, de fato, o que acontece a seguir. O que acontece quando o Homem dos Ratos confia a Freud ao amigo que é Freud, porque Freud se substitui muito diretamente nas relações afetivas do sujeito. Há um amigo que cumpriu o papel de guia, conselheiro, protetor, tutor tranquilizador. O sujeito já tinha alguém em sua vida que cumpria essa função amigável, a quem confiava suas obsessões, suas ansiedades, e que lhe diria: Você nunca fez o mal que pensa ter feito. Você não é culpado. Não preste atenção. Mas ele vai procurar Freud e o coloca no lugar desse amigo. E então, muito rapidamente, fantasias agressivas são desencadeadas, que não estão de modo algum ligadas, longe disso, apenas a substituição de Freud, como a interpretação do próprio Freud
tende a mostrar constantemente substituição pelo pai, mas se devem ao fato de que, como na fantasia, a substituição do chamado caráter da mulher rica pelo amigo. E aqui um ponto que é muito importante é como que essa frase, entre aspas, ela vai colocando um aspecto de olhar por que que o Homem dos Ratos não conseguia resolver esse problema. Porque chega nesse final, não preste atenção. Essa ideia, ela é muito importante pra gente, porque assim, quando tem um problema na nossa vida, existe uma baixíssima chance da gente não olhar para esse problema e se resolver. A tendência grande de que está acontecendo é que a gente precisa, de certa forma, se implicar nos nossos problemas. Implicar no sentido de você entender o qual é a sua possibilidade de tentar mudar aquela situação. E a partir da tentativa de mudança daquela situação, que você consiga organizar, de certa forma, o que está ao seu alcance. Como você fazer mudar aquela situação dentro das condições que você consegue direcionar, que você consegue mudar. Por isso que esse ponto ele é muito fundamental. Se você não presta atenção no problema, você não consegue resolver o problema. Se você não olha com atenção essas duas imagens que se parecem iguais, mas não são iguais, elas acabam sendo produzidas de uma forma em que você acha que são iguais. Né? Se eu tô olhando assim, né, as duas palmas da minha mão, elas parecem iguais, mas elas não são iguais, porque um dedão tá de um lado, outro dedão tá do outro, eles acabam se movendo de maneiras diferentes. Quando eu rotaciono para um lado, ela é invertida. Apesar de elas se parecerem, elas não são iguais. E esse é um ponto importante que a neurose acaba caindo. E principalmente quando ele está dando o exemplo da neurose do Homem dos Ratos. Ele não presta atenção nos problemas, ele não se sente culpado, ele coloca a culpa em outra pessoa, em outra situação, em outro evento. E por ficar repetindo essa postura, ele acaba não entendendo o que ele poderia fazer para mudar. E aí ele não consegue olhar com mais atenção para quais são os pontos que ele deveria olhar para si e para conseguir alterar isso. Esse é um ponto fundamental, que dentro de análise a gente tenta olhar para isso. O que que você fez para produzir essa situação também? Porque tem certos momentos que essa situação ela é externa e a gente vai ter que reagir a ela. E tem certos momentos em que a gente produz essa situação de maneira objetiva. A gente vai lá e faz uma sequência de eventos que são complexos, não estou dizendo que é simples, uma sequência de eventos complexos baseados na nossa história de vida que vai fazendo com que certas situações se repitam. Como ele está dando um exemplo aqui no Homem dos Ratos, da mulher rica, mulher pobre, que quando ele entra em contato com a história de vida do pai, que ele parece replicar, isso está tendo alguma questão de que a mulher rica era a mãe dele e agora ele está entrando em contato com uma esposa, mas tem todo esse lugar ali que a gente viu na última leitura, como que a partir do momento que ele tem uma mãe rica, ele também é rico. Ele também tem esse lugar de uma família que é rica, mas ele não consegue se enxergar nessa posição. Ele só consegue se enxergar no mesmo lugar da situação do pai. Por isso que eu trouxe a ideia de estar tentando forçar ali o círculo no quadrado do brinquedinho de criança, porque ele quer forçar aquilo, para que à medida que ele força aquilo, ele também está fazendo com que as histórias tentem se repetir, mas elas não se repetem, porque o pai realmente veio de uma família pobre. E o pai e mãe, os avós no caso, né, do Homem dos Ratos, são pessoas pobres, avós por parte de pai. Agora, os avós por parte de mãe não são. E a mãe também não é. E aí isso acaba entrando na história de vida dele, como que ele não é uma pessoa pobre, mas ele se sente pobre. Ele sente que aquela história pertence a ele de tal forma que ele tenta repetir. E essa repetição vai fazendo com que ele sofra, com que ele não olhe para isso, com que ele não queira entender os pontos de diferenciação, que ele não tente olhar para essas imagens que vão sendo construídas a partir da própria a cabeça dele, né, a própria fantasia dele, e que ele não consegue perceber que ele não é um homem pobre, né? E que esse ponto de ser um homem pobre, um rico, isso mexe diretamente com essa fantasia. E é isso que a gente tenta produzir na análise, mexer com essa fantasia, atravessar essa fantasia, para que a partir do momento que a gente atravessa a fantasia, a gente consegue postular certas questões que vão fazendo com que ele olhe para essa história diferente, fala assim, caramba, dá para resolver isso, né? Existe um problema que eu estou aqui interpretando, eu faço uma interpretação equivocada, essa interpretação equivocada vai fazendo com que eu caia num ciclo de sofrimento. E esse ciclo de sofrimento, ele acaba trazendo o mal. É por isso que eu tento colocar bom e mal, mas nesse lugar de isso está te trazendo sofrimento ou não, né? Mas de uma maneira bem tentando explicar de maneira simplista, né? Porque eu sei que assim, quando a gente entra no mundo Lacan,
Tem o pessoal do Lacanês. E o Lacanês, eles têm um motivo de ser, mas eu tô querendo aqui explicar a minha postura em relação a isso, né. Eu entendo do porquê que eles usam Lacanês, porque eles querem falar com o pessoal do campo que já está produzindo há muito tempo em Lacan, e que quando a gente tem uma ciência, a gente precisa de ter uma linguagem específica daquela ciência. Só que quando a gente não tem a ciência, quando a gente não está falando ali com todo mundo que está, eu não estou falando somente no ambiente acadêmico, eu estou falando no YouTube. Então, quando eu estou no YouTube, eu sei que eu necessito falar com uma população mais geral. Mas se caso você queira ali aprofundar em alguma coisa, eu consigo dominar também o lacanês, eu entendo quais são as questões. Eu só opto por não usar ele tão duro aqui, porque a minha ideia é acessar a grande maioria da população e explicar do porquê que a gente tem essa visão dentro da psicanálise. Que eu olhar para um caso aqui, eu não vou conseguir fazer um paralelo tão rápido e fácil com a minha vida, mas que ajuda, quando a gente está no papel de analista, a entender o que, que se olha dentro de um caso. Mas só que é por isso que eu sei que não existe bom e mal, essas coisas dentro da teoria do Lacan, mas eu tento fazer alguns paralelos para que isso fique o mais compreensível possível. Porque senão a gente começa a entrar num aspecto muito denso que o texto não está tocando. Mas eu queria fazer só esse adendo, que eu acho importante, do porquê que eu uso certo linguajar, talvez um pouco mais simples, e que isso eu sei que não é comum dentro do campo, mas ao mesmo tempo eu entendo que tem um valor muito importante para quem está começando, para quem está tentando entrar nessa teoria que tem as suas dificuldades. Voltando ao texto, que ele estava falando ali a respeito da substituição, como que o Freud entra num lugar ali, e que ele está falando ali da substituição do caráter da mulher rica pelo amigo, voltando, né? Muito rapidamente, de fato, o sujeito, neste tipo de delírio, que constitui, pelo menos em assuntos muito profundamente neuróticos, uma verdadeira fase de paixão dentro da própria experiência analítica. Começa a imaginar que Freud não deseja nada menos do que dar-lhe sua própria filha, de quem ele, fantasmaticamente, faz um personagem encarregado de todos os bens da terra dos quais ele sonha. E ele a representa na forma bastante singular e muito característica de um personagem com óculos de merda sobre os olhos. O que quer dizer isso, né? É um texto do Freud que eu vou ler a nota de rodapé. 5 psicanálises, na página 229. Reproduzo aqui um dos sonhos desse período do tratamento para mostrar em que estilo seus sentimentos foram expressos. Ele vê minha filha na frente dele, mas ele tem 2 pedaços de cocô nos olhos. Para todos aqueles que conhecem a linguagem dos sonhos, a tradução deste será fácil. Ele se casa com a minha filha, não por seus lindos olhos, mas por seu dinheiro. E aí, o Freud ele está trazendo uma interpretação a partir do sonho do rapaz, mas que é importante trazer, porque assim, os sonhos, quando a gente tenta analisá-los, eles necessitam de uma certa repetição. Então, dentro desse livro que o Freud faz, assim, com psicanálise, que ele vai explicar sobre esse caso com mais detalhes, é interessante ler o livro todo. A gente coletou esse fragmento só para saber da onde vem essa expressão que parece cômica, né? Mas não é. É porque ela é dentro de um sonho que o Homem dos Ratos está tendo, e esse sonho é importante de ser relatado, porque ele tem toda uma relação com a história de vida da mulher rica, mulher pobre, filha do Freud, e como tudo isso vai se moldando a uma certa história que a gente precisa entender, porque senão as interpretações não fazem o menor sentido. Dar essas interpretações ali ao relento, elas acabam fazendo nenhum efeito. A gente precisa que essa interpretação ela faça algum efeito. Ela tenha uma certa mudança dentro da estrutura para a gente conseguir organizar isso. Mas voltando ao texto, eu entendo que esse lugar ali da interpretação é importante, né? Porque todas as vezes que entra essa questão dos sonhos, o pessoal fica colocando de uma forma muito leviana, que dá para interpretar tudo, sair interpretando qualquer sonho, sair fazendo qualquer coisa, e não é tão simples assim. Voltando. É, portanto, a substituição de um personagem que é ao mesmo tempo protetor e maligno para o personagem de Freud, ambíguo, e uma relação narcisista com o sujeito, marcado pelos óculos. É algo bastante impressionante. Assim, mito e fantasia se unem. A experiência apaixonada está
que está ligada à experiência real e atual, para a relação com o analista. Marca a passagem, o trampolim para a resolução de uma série de problemas através dessas identificações. Tomei um exemplo particular aqui, mas o que eu gostaria de insistir, porque é uma realidade clínica e pode ser útil na orientação da experiência analítica, e este é um padrão geral do neurótico. É uma situação de um quarteto. Um quarteto que se renova constantemente, mas que não existe no mesmo plano. Digamos, para esquematizar as ideias, para para o sujeito masculino, o problema de seu equilíbrio moral e psíquico é o da assunção de sua própria função. Na medida em que é uma função de independência moral, psíquica e ética, que é da assunção do próprio papel, na medida em que é reconhecido como tal função. A assunção do próprio trabalho, no sentido de que assume os frutos do mesmo, sem conflitos, sem ter a sensação de que outra pessoa o merece, ou que ele próprio o tem apenas por ganchos ou por vigarista, sem que haja divisão interna que torne o sujeito de alguma forma testemunha alienada dos próprios atos, dos atos de seu próprio eu. Eu acredito que esses pontos, assim, eles são bem legais de ir trazendo, como que ao longo dessa história que o Lacan está evidenciando do Freud, né, ele fazendo uma leitura a partir da teoria dele a respeito do que o Freud leu do caso, é importante porque o Freud ele vai sendo colocado como esse personagem muito ambíguo. E a ambiguidade, essa possibilidade de múltiplas interpretações conflitantes dentro de um evento, ela traz um certo nível de angústia para o sujeito, que ele está ali se sentindo de certa forma acolhido, em outros momentos ele está marcado ali por uma fantasia, que é uma experiência que não é tão correlata ao que está acontecendo. E esse ponto ele traz uma certa dificuldade do sujeito conseguir compreender o que está acontecendo ali dentro, né? Se o Freud é essa solução, se ele está apaixonado pelo Freud, como que é essa questão narcisista ou que também está marcada pelos óculos, né? Eu estou trazendo assim os elementos do texto, porque quando ele vai marcando isso, ele está querendo sinalizar que existe uma divisão do eu. Eu estou querendo colocar essa divisão muito importante, porque assim, quando o Lacan ele coloca o sujeito barrado, é o sujeito que não está conseguindo acessar as questões de maneira consciente, ou seja, o inconsciente ainda está regendo muita boa parte da vida do sujeito. A ideia é que, ao fim de análise, a gente consiga ter consciência a respeito dos nossos próprios atos, que a gente tenha, a partir da consciência, uma certa desenvoltura para conseguir resolver os problemas. Porque quando a gente está ali, né, existe um quadrado que é colocado ali no seminário 9 que tem ali uma questão de como que o quadrado funciona, existe a consciência de uma diagonal e o inconsciente na outra. E aí, quando o Lacan traça uma seta entre o inconsciente e o consciente, tem o que? A transferência. E a transferência, ela é importante. Por que, que a gente tem que fazer? Por que, que é transferência esse nome, né? Que a ideia é essa mesmo, de transferir o que está no inconsciente para o que está na consciência. E aí, como a gente tenta fazer esse movimento, ele tem várias barreiras, e as barreiras são colocadas pelas outras quinas. Mas o que eu quero me atentar é como que o sujeito dividido, ele tá ali no meio. Ele tá dividido pelo lugar da consciência e do inconsciente. E esses lugares, eles conflitam. E eles têm ali um certo choque. Porque o lugar da consciência, ele acessa uma certa parte da interpretação e a outra parte está no inconsciente. E esse inconsciente, ele emerge. Ele vem à tona pra gente, de alguma forma, contando essas pequenas histórias que parecem bobas. Ah, porque meu pai teve um evento que ele estava devendo, um amigo ajudou, do amigo ter ajudado. Mas ali, quando a gente conecta essa história do amigo ter ajudado, com ele ter devido à mulher do correio, quando a gente conecta a história do pai, que estava devendo ali e conecta com a mulher do correio, vai fazendo todo um sentido de uma culpa neurótica que ele vai construindo a respeito das histórias de dever, de ficar endividado, de poder ser cobrado. Aí quando a gente tem outro lugar, que é o do pai rico, mãe rica, pai pobre, e ele agora se vê como um homem pobre que vai casar com uma mulher rica, que vai ser submisso dentro do relacionamento, e todo relacionamento que ele se envolver com uma mulher rica vai envolver submissão, por isso que às vezes ele prefere uma mulher pobre, ele acaba já conectando todas essas histórias que dividem a função do eu.
O eu tá fazendo alguma coisa, mas tá fazendo inconscientemente e ele se sente alienado, ele sente que não é ele que está produzindo aquelas próprias ações, ele não é. Por isso que existe uma diferenciação do Lacan entre je e moi, entre eu e o e assim, eu faço uma tradução entre o eu e o mim, porque essa eu e mim vai fazendo uma diferenciação entre as coisas que eu reconheço nas minhas ações e as coisas que eu não reconheço. A coisa que eu estou fazendo agora e uma coisa que eu olho de terceiro, né? Quando eu olho para o meu passado, eu olho para o Leonardo do passado, eu não consigo me identificar naquelas ações que eu fiz. E aí isso acaba fazendo uma produção inconsciente. Essa produção inconsciente ela retorna e retorna como um refluxo que traz sofrimento. Porque ali eu preciso entender o que eu estava fazendo naquele momento, desalienar essa função. Fazer isso de maneira clara e objetiva para que eu consiga ter uma noção melhor do que está acontecendo naquele momento. Voltando assim, né? Eu entendo que essa parte do texto é isso, né? Ele está evidenciando essa cisão do sujeito, essa cisão do sujeito entre consciência e inconsciência, e à medida que ele vai se mostrando essa cisão, ele vai também explicando por que que ela causa tanto sofrimento, porque ele se aliena de todos esses atos. Ele se coloca num lugar fora daquelas questões. E aí tem a questão do equilíbrio moral, psíquico, uma função de independência, porque mexe com a dependência e independência dele. Se ele casar com uma mulher rica ou com uma mulher pobre, né? Que ele interpreta como riqueza e pobreza também. Porque isso é uma necessidade importante de ser colocada, né? Às vezes uma mulher pobre para ele é só mais pobre do que ele, que não necessariamente pode ser pobre, né? Porque ele já está sendo colocado num homem rico, né? E isso, esses pontos são pequenos detalhes que são importantes serem colocados quando a gente está analisando um caso. Voltando ao texto aqui. A gente parou aqui, né, na alienação do eu. Este é o primeiro requisito. O outro é este: prazer que pode ser descrito como pacífico e igualmente inequívoco. O objeto sexual, uma vez escolhido, uma vez concebido a vida do sujeito, bem, no neurótico, o que vemos acontecer é algo que é mais ou menos assim. Cada vez que o sujeito é bem-sucedido, ou visa nessa suposição de seu próprio papel, no sentido de que o sujeito assume suas responsabilidades até certo ponto, tornar-se idêntico a si mesmo e garante a validade de sua própria manifestação no determinado complexo social. Ele é objeto, é este personagem do parceiro sexual que se divide aqui na forma da mulher rica e da mulher pobre. E aí, esse ponto que eu estava querendo chegar, talvez na minha última fala, né? Bem, no neurótico, o que acontece, né? Existem alguns requisitos que o prazer pode ser descrito como pacífico, igualmente no equívoco da questão sexual, né? E quando ele está trazendo relação sexual, objeto sexual aqui, eu entendo que esse texto ele é um texto de começo da carreira, dos ensaios do Lacan, né, dos seminários. Então não é um texto que ele está querendo trabalhar, o que ele trabalha lá nos seminários avançados da relação sexual do discurso homem-mulher. Então a gente tem que ter essa noção, porque senão isso pode ficar um pouco confuso. Mas que quando ele fala dessa questão do objeto sexual, é realmente o objeto sexual dele escolher uma parceira, né? Que parceira que ele vai escolher, ele está sendo entendido como um objeto sexual. E o neurótico, o que a gente vê acontecer é mais ou menos assim. Cada vez que o sujeito é bem sucedido, vista nessa suposição do seu próprio papel, vamos pular outra vez, ele é o objeto. Toda vez que ele é bem-sucedido, ele é o objeto. É este personagem do parceiro sexual que se divide aqui na forma da mulher rica, mulher pobre, que esse objeto que ele vai escolhendo, ele tem esse papel, né, da mulher rica, mulher pobre, porque cada uma se divide numa certa número de decisões, né? Se ele vai ser submisso ao relacionamento, se ele vai poder ter mais poder de mandar no relacionamento, e isso acaba fazendo com que ele entenda quais são as questões mais delicadas que estão acontecendo naquela relação. Por isso que ele está escolhendo aquilo, né? Que ele escolhe a mulher rica, ele escolhe a mulher pobre, e aí ele escolhe o que vai acontecer ali dentro. E basta entrar. Voltando ao texto, né? Porque eu acredito que esse ponto deu para ser entendido. Tem certos momentos que vale a pena, o Lacan usa muito esses travessões para fazer alguns adendos, né? Se você uma dica de leitura que às vezes eu uso é pular os travessões, porque aí o travessão dele é muito, às vezes, desconexo
parece desconexo, não é, mas assim, parece muito desconexo do que ele está querendo propor. Então, se a gente for fizer uma leitura a partir de 2 pontos, né, a partir daqui, cada vez que o sujeito é bem-sucedido, ou visa nessa suposição de seu próprio papel, ele é objeto, é este personagem do parceiro sexual que se divide, aqui na forma de mulher rica e mulher pobre. Eu acredito que essa leitura talvez fique mais clara do que se eu ler junto dentro dos parênteses, né, dentro do texto que ele propõe, e aí depois dá para voltar somente nos parênteses, né? Que é, no sentido que o sujeito assume a responsabilidade até certo ponto, torna-se idêntico a si mesmo e garante validade na sua própria manifestação, no determinado complexo social. Essa parte de se tornar idêntico é daqui de conseguir reconhecer das ações dele não estar alienado, dele não estar vendo uma imagem dele mesmo e ele mesmo. Ele está conseguindo colar essa imagem com ele mesmo, dele se tornar idêntico, dele identificar essa capacidade da imagem em plano, né? Que ele não está ali falando dele mesmo como se ele fosse um produto ali que ele não entendeu muito bem, que ele está consciente. Esse é o nível da consciência que a gente quer trabalhar. A gente quer que o sujeito ali dentro esteja consciente das próprias ações e que ele não fique sendo regido pelo inconsciente, sendo regido por atitudes que ele não entende. Voltando ao texto agora. E basta entrar, já não no fantasma, mas na vida real do sujeito, para tatear o que está em pauta. É esta coisa que é realmente impressionante na psicologia dos neuróticos, isto é, especialmente verdadeiro, a aura de cancelamento que mais familiarmente envolve, para ele, o parceiro sexual que tem mais realidade. Quem é o mais próximo? Com quem ele geralmente tem os laços mais legítimos, seja um caso ou um casamento. É, por outro lado, um personagem que duplica o primeiro, que é objeto de uma paixão mais ou menos idealizada, mais ou menos perseguida, de forma fantasmática, com um estilo que pode ser considerado análogo ao do amor apaixonado, que, além disso, leva à identificação realizada na experiência vivida da maneira mais ativa, uma relação narcísica com o sujeito, ou seja, uma relação de uma ordem efetivamente mortal. Opa, ai meu Deus, abri o negócio tudo errado aqui. Efetivamente mortal. Bem, esta duplicação do parceiro sexual do objeto de amor, se vemos no sujeito de outro lado, em outra faceta de sua vida, fazemos um esforço para recuperar sua unidade, sua sensibilidade. Está então na outra ponta da cadeia relacional, ou seja, em assunção de sua própria função social, de sua própria virilidade, já que escolheu o caso de um homem, que o sujeito vê aparecer do seu lado. Por assim dizer, um personagem com quem ele também está na relação narcisista, com o relacionamento, um personagem que ele delega para representá-lo no mundo e para viver, que não é realmente ele. Ele se sente excluído, ele se sente fora de sua própria experiência. Ele não pode assumir as particularidades, as contingências. Ele se sente desajustado com sua própria função, sua própria existência, e nessa alternância o impasse se reproduz. Acho que esse ponto ele é importante, né? Que assim, o que, que o Freud falava do amor, né? Porque esse objeto de amor, essa questão de ser amado, paixão, é um texto do Freud que ele está falando, basicamente, talvez o que a gente entenda hoje é outra palavra, que não é necessariamente amor. É acolhimento, talvez seja uma palavra um pouco melhor, né? É a capacidade de, enquanto você ouve o outro, você consegue entender que a história de vida dele é diferente da sua e que os pesos que ele traz são diferentes dos seus. E que é necessário que a gente, enquanto analista, consiga produzir isso, né? De maneira, talvez eu possa falar artificial, mas no sentido técnico, que a gente consiga ouvir o nosso analisando o nosso paciente, que a nossa escuta seja especializada, mas no sentido de olhar para aquela história e entender quais são as questões que envolvem aquela história, sem ficar colocando as nossas percepções pessoais. Por isso que a gente entende que o analista, ele se isenta um pouco das percepções pessoais, que a gente anula o nosso eu. Por que, que a gente anula? Porque se a pessoa fala, eu prefiro casar com a mulher rica ou com a mulher pobre, eu tenho que entender na história de vida desse sujeito o que isso representa. Porque na história de vida do sujeito do Homem dos Ratos, vai colocando que a mulher rica vai ser a mesma coisa que a mãe dele, que vai ser uma mulher que vai mandar no relacionamento, que ele vai ter que obedecer, ser submisso, que ele vai ter que olhar para certas questões, não poder opinar, não poder sentir que ele tem possibilidade de estar dentro daquele relacionamento como uma
como uma pessoa ativa, como alguém que faz também parte dessa relação. Ele se vê num lugar meio apagado. E quando ele vê a mulher pobre, ele vê uma mulher pobre, o que que representa? Representa uma mulher que ele vai ter mais possibilidade de atividade no relacionamento, dá para olhar para esse caso com mais profundidade também, entender se ele quer assumir uma posição mais ativa na relação, no sentido de mandar mais no relacionamento, e aí a gente tenta não moralizar esse desejo de entender que na vida comum existem pessoas que dentro do relacionamento preferem assumir mais posturas dentro da relação. Existem pessoas que preferem assumir menos. E aí eu tô tentando falar isso de uma maneira desmoralizante, no sentido de não tentar a gente, enquanto analista, colocar o que a gente gosta na nossa vida na vida do sujeito, porque esse exemplo ele é muito importante, que assim, trazendo um exemplo muito tosquinho, né? É muito comum aparecer na rede social, né? Um, casais que vão falando a vida de casal. E aí, quando eles viajam, tem um que faz toda a parte da viagem e tem o outro que só vai na viagem. E esse ponto, ele, o que eu acho que é importante, porque assim, não é moralizar, é assim, às vezes tem certas pessoas que preferem ser mais ativas dentro da vida conjugal, que preferem organizar a viagem, tentando dar esse exemplo, né? Organizar a viagem, ver roteiro, ver avião, ver preço, ver passagem, organizar tudo e a outra pessoa, ela prefere não. E aí é uma coisa que é da relação ali dentro, né, do casal. E o que a gente tenta fazer ali é entender se esse sujeito, o homem dos ratos, ele tá querendo essa postura um pouco mais ativa. Mas só que o que que ele faz? Ele faz um nome para isso. E o nomezinho que ele dá é a mulher pobre. E é isso que a gente tem que olhar dentro de análise, enquanto analista. A gente tem que entender o que esse analisando tá tentando falar pra gente. Ele tá tentando falar que dentro da história de vida dele existiu a mãe, que é uma mulher rica, que é uma mulher que assume todas as coisas no relacionamento. Ele não, se ele for se relacionar com alguém, ele não gostaria disso. Ele não gostaria disso porque ele gostaria de ser a pessoa ativa. Ele se identifica com essa questão. Mas aí ele se identifica também com a história do pai, por ser um homem, por se enxergar pobre. Então a gente vai conectando esses pequenos pontos, até montar uma certa uniformidade de estrutura. E à medida que a gente monta isso, a gente joga para o sujeito, a gente vai, né, tendo essa relação de contato com o sujeito, né? E à medida que a gente vai tendo essa relação, esse contato, a gente vai podendo produzir alguma coisa interessante para ele. Que a gente vai produzindo o quê? Uma intervenção, uma análise, fala para ele, olha, talvez você dentro do relacionamento, tudo que você está descrevendo, você gosta de uma postura mais ativa, você gosta disso, você gosta daquilo, você tem essa característica, e essa característica você não gostaria que fosse apagada dentro de uma relação conjugal. Essa característica não sendo apagada, isso vai te fazer mais feliz, vai te fazer mais bem, né? Vai fazer com que você consiga ter mais sentido. E aí, dentro do relacionamento, a gente pode entender se quando você encontra uma pessoa que quer mandar em você, que você tem que obedecer a ela, se isso te torna mais infeliz. E isso ali a gente vai fazendo toda uma questão para ele conseguir se identificar com ele mesmo, né? Para ele conseguir entender, ah, eu sou desse jeito, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tenho uma preferência por estar com pessoas de maneira X, de maneira Y, e tudo isso vai fazendo com que ele, conseguindo se reconhecer, isso chega à consciência dele. E à medida que chega a nível da consciência, é o que a gente faz para organizar isso, né? Organizar no sentido da própria existência, né? Que não reproduzir esse impasse. Porque assim, quando ele tá falando desse parágrafo aqui, ele tá falando da história do pai, né? De como que ele se relaciona com outra pessoa, que ele acredita ser aquela outra pessoa, e que aí ele se coloca num lado fora da história, porque ele tá vendo a história de outra pessoa, ele tá vendo uma história que faz muito sentido para a vida dele, mas ele se coloca um pouco distante. E essa é uma questão do neurótico. Voltando ao texto, né? É nesta forma muito especial de duplicação narcísica que resiste o drama pessoal do neurótico, e aquilo em relação ao qual as várias formações das estruturas míticas que lhe dei adquirem todo o seu valor, dado um exemplo anterior na forma de uma fantasia obsessiva, mas que pode ser encontrada em muitas outras formas, em sonhos, em muitos casos bastante exemplares, nos relatos de meus pacientes, sobre o que pode realmente ser mostrado sobre as peculiaridades originais de seu caso, de uma forma claramente mais rigorosa e viva para o sujeito, do que segundo os esquemas tradicionais resultantes na tematização, por assim dizer, triangular do complexo de Édipo. E aí,
Eu entendo que nesse parágrafo é o que eu coloquei ali, talvez no nosso primeiro encontro, né? Que eu tenho uma leitura de que o Lacan ele retorna a Freud, mas não para concordar 100%, né? Aí é aqui que ele tenta fazer sobre a originalidade do pensamento dele, que ele vai para um lugar e não ficar ali triangulando Édipo, triangulando Édipo, triangulando Édipo o tempo todo, né? Porque aí ele coloca como esquemas tradicionais. Ele tenta, de alguma forma, trazer isso de uma outra leitura também. Voltando ali, né? Dado o exemplo anterior, a fantasia obsessiva, mas que encontrada em muitas outras formas em sonhos, em muitos casos bastante exemplares no relato de meus pacientes, sobre o que pode realmente ser mostrado sobre as peculiaridades originais de seu caso. Quando ele levanta isso aqui, né, é que a triangulação ela produz uma certa forma rígida, e essa forma rígida vai fazendo com que você não tenha uma margem de trabalho dentro do caso. Sempre fica na triangulação, sempre na triangulação, que ele discorda de uma forma claramente muito mais rigorosa e viu para o sujeito, que no segundo os esquemas tradicionais resultantes da tematização, por assim dizer, triangular do complexo de Édipo. Ele quer fugir um pouco da triangulação do complexo de Édipo. Por isso que eu entendo que não há uma leitura tão correlata de Lacan a Freud, que um não é continuidade do outro, e que essa leitura é muito comum. De que um está continuando, o Lacan está continuando o Freud, não, ele retorna a Freud, porque Freud criou a psicanálise, é difícil não retornar a ele, mesmo eu hoje, querendo produzir alguma coisa, vou ter que retornar a Freud, vou ter que retornar os textos dele, porque é difícil que a gente não faça esse retorno. Mas que quando eu retorno, eu não vou chegar e falar tudo exatamente igual ao Freud. Eu não vou concordar com tudo. Eu entendo que existe uma necessidade de uma nova leitura e que eu vou produzir a minha teoria, que é o que o Lacan está fazendo. E ele produz a teoria dele como uma margem maior de trabalho do que Freud produziu. Agora vamos continuando a leitura, né? Gostaria de citar outro caso, particularmente significativo e exemplar para mostrar sua consistência com o primeiro. Tomaria algo muito próximo da observação do Homem dos Ratos, mas sobre o assunto de outra ordem, pois é poesia ou ficção literária, pois é elemento da vida do próprio Goethe. Mas não é trazido artificialmente. Trata-se de um episódio exatamente valorizado nas Confidências do Homem dos Ratos. Um dos momentos de suas leituras, um dos temas literários mais valorizados para ele é aquele que Goethe conta na Poesia e Verdade, o episódio de Sua Vida Juvenil. Também está nos Cinco Psicanálises do Freud. Tem, então, 22 anos, que é o Goethe contando, né? É legal trazer isso, porque assim, o, o Lacan ele fechou a história do Homem dos Ratos. Ele fechou, ele trouxe todos os elementos, e à medida que todos esses elementos foram se conectando, ele vai também amarrando essa história de uma forma que, olha, tá vendo? Ó, é esse conectado com esse, conectado com esse, conectado com esse. Ele não consegue se reconhecer. O trabalho do Freud foi ali fazer um nível de reconhecimento, dele entender a própria neurose, dele falar, né? O Homem dos Ratos falar da filha do Freud, a filha do Freud ali, né? O Freud era médico, então provavelmente ele circulava em alguns espaços que o paciente já tenha visto a filha do Freud. Então, isso tudo conecta numa certa história que produz uma neurose. A neurose é esse lugar de uma repetição de uma cena de sofrimento para ele. Porque a cena de sofrimento é uma relação conjugal que ele tem. A relação conjugal, uma relação conjugal infeliz que ele está tendo com a possibilidade ali de se relacionar com uma mulher rica, com uma mulher pobre. E aí, o que, que isso representa dentro da vida dele, né? Que não necessariamente é riqueza e pobreza, mas talvez seja a capacidade dele mandar, ou não mandar no relacionamento, né? Mas ter uma atividade maior no relacionamento. E isso é um ponto importante, que ali agora ele vai tentar amarrar essa história com a poesia do Goethe. Mas eu entendo também que, como ele vai iniciar um novo momento dentro do texto, eu preferia encerrar por aqui. E aí hoje eu entendo que eu tento fazer essas conexões e tentar amarrar esses casos e que as traduções às vezes, né, ficam mais claras de você entender tudo isso e que se você estiver gostando, eu agradeço que você tenha assistido e que se puder deixar o like, deixar um joinha, o inscrito, né? Eu acabei confundindo, mas é isso. De se conectar ao canal e também falar que eu tenho um grupo de estudos, de leitura de outros textos do Lacan, que a ideia é mais ou menos essa aqui, só que a gente vai interagindo enquanto grupo. E se você, por acaso, tiver interesse em participar, em estar junto com a gente dentro da leitura, temos vagas nos grupos.
Não são muitas vagas, mas a gente tem algumas vagas que estão abertas. É só entrar em contato comigo, tem no canal ali algumas formas de contato, como que você pode entrar no grupo. O dia é quarta-feira, às 13 horas. Se você tiver essa disponibilidade, tiver interesse, a gente está lendo o Escritos do Lacan. A gente vai entrar no terceiro ou quarto texto, que é sobre a leitura da. A gente terminou a agressividade em psicanálise. Eu esqueci o próximo texto, que é um texto falando de coisas jurídicas ali. Mas o Lacan vai tentar fazer um paralelo com a neurose, se eu não estou tão enganado assim. Eu dei uma passadinha de olho no texto. Mas eu acredito que é um ponto importante. Se você tiver alguma dúvida, eu sempre deixo os comentários abertos aí. Pode comentar, pode falar alguma coisa que talvez eu tenha explicado mal, ou talvez eu tenha passado muito rápido e seja algo que vale um pouco nota e atenção, mas deixa os comentários abertos. Se você quiser entrar em contato comigo, tem como entrar em contato aí no canal. E agradeço. No mais, um bom final de semana que eu gravo às sextas-feiras. Se você estiver vendo durante a semana, uma boa semana para você. Falou!